Olá, eu sou Patrícia Narciso, sou CEO da Evodux, a inteligência estratégica da saúde. E hoje nesse vídeo eu vou te falar sobre uma coisa chamada decisão e te mostrar com 6 cases reais da gente aqui na Evodux para você se conectar e ver como é possível mudar o seu negócio. Então trago para você algumas coisas importantes aqui para que vocês se conectem e saibam que vocês podem começar a fazer aí no seu negócio de saúde já, a partir de hoje, quando você está vendo esse vídeo. São casos reais que não são histórias bonitinhas, que são histórias que mudaram a vida desses nossos clientes aqui, mas a principal fator foi a decisão. Decisão de fazer uma transformação, decisão de não morrer, decisão de conhecer os seus custos. E a Evodux levou para eles tudo isso. Um ROI médio de 15 vezes o investimento, a capacidade de expansão. E, na verdade, isso mudou a vida dessas empresas. E a gente tem muito orgulho de fazer parte dessa história, levando para eles algo que era uma lacuna e que eles começaram a desenvolver. Então, nesse vídeo eu quero contar para vocês 6 cases e que vai tocar no coração de vocês aí que estão me assistindo, porque são situações comuns do mercado de saúde, entendeu? Então, o primeiro case é muito importante, era um cliente nosso que era um hospital e realmente vivia, né, um hospital no Nordeste, familiar, 3 filhos, e que, na verdade, ele vivia uma dificuldade muito grande sobre como ele poderia melhorar a ociosidade dele. E isso é um problema que está aí o tempo todo dentro dos hospitais, né? Então, ele tinha 6 salas de cirurgia, uma capacidade grande de fazer mais operações no hospital cirúrgico, mas realmente não tinha nenhum tipo de estratégia e também não tinha conhecimento dos custos deles. E a primeira coisa que nós fizemos foi entender qual é o custo do hospital, quanto custava a hora do centro cirúrgico dele, como ele poderia maximizar esse resultado. E aí que nós encontramos um centro cirúrgico e um hospital altamente dependentes das operadoras, como todos, com pacotes deficitários e uma dificuldade grande de distribuir as cirurgias dentro da semana. Esse hospital, ele tinha um problema grande, que era a questão da gestão familiar, e a gestão familiar acabava impedindo a implantação de novas ações, né, que gerariam resultados, mas quando nós chegamos lá, nós encontramos um centro cirúrgico com 70% de ociosidade na carga horária. E aí, o que nós fizemos? A primeira coisa, fase 1 foi identificar realmente qual era o custo da ociosidade. A fase 2 foi apresentar, e eu confesso para vocês que foi a fase mais difícil. Que quando o gestor lida ou tem conhecimento, é confrontado com um número, ele fica muito assustado. Que quando ele não sabe, ele acha. E no acho, ele tem uma válvula de escape. E quando ele sabe, ele olha para aquele número e sabe que aquilo poderia estar dentro do caixa da empresa e não está. Então, nós começamos a fazer um trabalho lá de desenvolver produtos no PPU, jornadas cirúrgicas, mas principalmente começamos a devolver ou não atender mais pacotes que eram extremamente deficitários. É claro que nós estamos com eles há 2 anos já e existe uma dificuldade ainda grande de equipe cirúrgica seguir alguns padrões. Não é simples, não tem milagre, mas tem melhoria de caixa. Porque a mudança ela é feita a partir de um dado muito importante, a decisão. A empresa passou a acompanhar a análise de margem com lupas e isso trouxe para eles uma melhoria de 15% na margem. Ou seja, um hospital familiar, um hospital que não tinha nenhuma estratégia, altamente dependente do centro cirúrgico e financiando várias operadoras de saúde com pacotes que estavam deficitários. Certamente muitos que estão me assistindo aí podem falar, epa, ela está falando um pouco do meu negócio, mas é o negócio de muitas pessoas, tá? Então esse é o primeiro case, que é um case muito comum
em muitos hospitais, esse hospital tinha 73 leitos, ou seja, um hospital de pequeno porte, pequeno para médio porte, para você ver como a situação, e numa capital, como a situação, ela realmente, ela é impactante. Quando chegamos lá, a empresa, ela pegava financiamento bancário para fechar o caixa. Hoje, a empresa dá 23% de resultado, ou seja, e foi culpa de quem? Culpa do dono, que tomou a decisão de implementar novos modelos. E, claro, do nosso modelo de acompanhamento e nossa inteligência estratégica, tá? O segundo caso, que eu sempre brinco que é uma situação fantástica, é de um centro de oncologia, onde oncologia, todo mundo sabe, é uma área em que o custo é muito alto, principalmente em medicamentos. É um cliente nosso do Sul, que é uma clínica de oncologia e que tinha um estoque gigantesco, um estoque que era para 2 meses e de drogas oncológicas, e que muitas das vezes essas drogas até venciam, porque ficavam lá e o paciente trocou o protocolo e aí não pode usar mais aquela droga. E quando nós chegamos, a reclamação do dono, que é um oncologista, falava: Patrícia, eu já ganhei dinheiro na oncologia, hoje não ganho mais. E a pergunta é: por que o senhor não ganha mais dinheiro na oncologia? Ah, porque as drogas ficaram muito caras, porque as margens estão menores. Isso é uma verdade. Mas não ganhar dinheiro em oncologia não é possível. E aí nós fomos ver que, além de toda uma operação, e olha que a clínica dele continua vendendo fee-for-service, ele tinha um capitation. Um capitation que estava mal formatado para uma operadora. E esse único capitation estava drenando toda a margem dessa empresa, além de um estoque muito alto, além de um estoque que não era viável. A gente tinha estoque lá para 2 meses e um prazo de recebimento de 120 dias, coisas não casavam. Claro, falando além de ociosidade, que eram 30 cadeiras de quimioterapia. Então, você acaba tendo um conjunto de desperdícios que favorecem que um centro de oncologia possa não dar margem. Eu estou no mercado há 30 anos e eu vou dizer, nunca vi isso, mas acontece. E esse nosso cliente que está com a gente há 1 ano, viu sua margem melhorar em 8 pontos percentuais. Tem muito trabalho lá ainda, tem muito trabalho, protocolo, se desfazer desse capitation, que é um problema, que vai fazer uma redução de faturamento, e muitas vezes a gente vai precisar entregar modelos de remuneração, entregar tipos de atendimento que não fazem sentido mais. Será que a gente tem coragem de fazer isso? Esse meu cliente teve. Por isso que eu falo, a decisão ela é fundamental para manter o negócio rodando. E esse negócio rodando é um negócio que é muito lucrativo. Oncologia é muito lucrativo. Então, não tem como um centro de oncologia não dar lucro. Ele não dá lucro quando tem um conjunto de decisões anteriores que acabam trazendo ele para uma situação muito difícil. O uso de drogas que são marcas, são referência, a imunoterapia, diminuiu sim a margem da oncologia, mas hoje ainda é um dos poucos serviços que tem uma margem confortável, desde que bem geridos. E nós sabemos que tem vários serviços de oncologia no Brasil que não dão resultado. E não dão resultado por quê? Excesso de estoque, excesso de pessoas, ociosidade, muitas cadeiras, muita gente, e principalmente acordos comerciais que não foram analisados. E na hora que a Evodux chega num centro de oncologia desses e vê isso, ela fala: epa, temos uma grande oportunidade. Mas a grande oportunidade, ela depende muito da decisão do gestor, tá? Então, esse é o nosso segundo caso aí, né? E um terceiro caso, que é um caso emblemático, que eu sempre falo, é a gente aceitar pacotes assistenciais, né? Que não tem estudo, né? Então, nós temos um cliente que é um centro de imagem que aceitou alguns pacotes das operadoras e, na verdade, o caos acontece, porque ele não sabe exatamente quanto custa aquilo. Então, tanto operadora quanto prestador acabam fazendo um mau negócio. Um mau negócio é aquele em que os dois perdem.
A operadora, porque acha que está reduzindo o custo e vai ser bom para ela, o prestador que aceita e reduz qualidade para atender a operadora. Isso, na verdade, muda totalmente quando nós da Evodux chegamos, porque a gente cria uma relação onde quem fala é o dado, quem fala é a análise. Não é mais o eu acho. Então, operadores também, elas precisam dessas informações para tomar novas atitudes. Novas atitudes, elas geram novos resultados. Então, cases desse temos todos os dias um monte aqui na empresa. Como pacotes assistenciais podem ser fantásticos para a operadora e como podem ser um problema para o prestador. E eu sempre falo, né, de um outro cliente que também é um hospital, a gente atende muito hospital aqui também, como um hospital ele pode otimizar a sua capacidade instalada. Isso é um outro hospital que fica aqui no Rio de Janeiro, ligado a uma operadora e que começou a entender o seguinte: a minha verticalização custa caro porque eu tenho ociosidade. Como mudar isso? Como monetizar melhor a minha unidade hospitalar, não só para o serviço próprio, a venda de serviço para outras operadoras, a venda de serviço no PPI-Use ajudou esse hospital, que é de uma operadora, a simplesmente melhorar a margem pela ocupação. A ocupação de hospital, ela é prioritária. E como ele fez isso? A gente desenvolveu produtos e serviços no PPI-Use e, principalmente, a gente transformou a operação dele vendendo a ociosidade dele para outras operadoras de saúde. Está em curso uma parceria público-privada para comprar, né, um andar inteiro. Isso tudo porque a Evodux tem foco absoluto na gestão de custo e na capacidade de venda de serviços para o mercado. O mercado de saúde tem uma demanda altíssima. É o único mercado que não tem carência de consumidor. Todo mundo, né, infelizmente, acaba um dia precisando de um serviço. Com 215 milhões de habitantes, uma cobertura só de 25% no mercado de saúde, certamente existe muito espaço para venda no PPI-Use. Então, a otimização de leitos, sala de cirurgias, equipamentos subutilizados, ela pode ser monetizada. E esse nosso cliente aqui no Rio de Janeiro, que é de uma unidade hospitalar verticalizada, já está surfando nessa onda aí. E certamente você que está me escutando também pode tomar essa decisão, tá? Então, existe aí, né, muita oportunidade, mas pouca decisão. E um outro caso que é muito emblemático é como a gente pode tomar novas decisões a partir do custo real. Uma empresa decidiu abortar, né, que é um centro de imagem gigantesco, abortar a compra de uma nova ressonância quando nós chegamos lá e identificamos que ela tinha uma ociosidade na ressonância antiga, que ela poderia aumentar o tempo de realização, né, dos exames sem precisar de um novo equipamento. Isso é inteligência estratégica na veia. É sobre isso que eu falo o tempo todo. É como poder aumentar a sua receita, melhorar a sua margem sem carregar um novo custo. Essa é a grande estratégia. Se você tiver isso, você está a anos-luz do mercado. E eu falo isso porque muita gente vive no achismo. Quando nós chegamos nesse centro de imagem, os sócios falavam: nós temos um gargalo muito grande, nós precisamos de uma ressonância. E aí a gente foi estudar o custo-hora, foi estudar o processo dele e simplesmente ele tinha 35% de ociosidade. Ajustamos tudo isso, criamos pacotes para venda no PPI-Use e simplesmente hoje ele consegue atender a toda uma demanda sem precisar botar um novo equipamento. Ou seja, ele teve uma economia, ele está fazendo mais receita com menos custo. E é claro que isso traz o quê? Uma rentabilidade maior para o nosso cliente, tá? E o que eu sempre falo para vocês, que para mim é um caso muito importante, é como a gente usa a IA para transformar todas essas nossas decisões, operações e mapeamento da inteligência estratégica.
Nós atendemos uma grande operadora de saúde que tem um volume significativo do mercado já há algum tempo, e ela foi o nosso piloto para o uso de IA em 2024, né, no 23, 24, e hoje a gente consegue fazer análise preditiva dos custos assistenciais deles com um maior nível de assertividade. Então, a tecnologia, a inteligência artificial, ela tem que ser uma ferramenta para tomada de decisão. Essa grande operadora, ela conseguiu sair de uma sinistralidade de 100% para uma sinistralidade de 78% com a nossa ajuda. Nós lá temos o núcleo de gestão de custos. E esse núcleo analisa tudo, todos os custos, todos os pacotes, com foco total na redução de custo. E reduzir custo não significa que a gente vai reduzir qualidade. Quando a gente fala em redução de custo, a gente fala em desperdício, a gente fala em otimização de processos, em redução de custo de ociosidade. Essa operadora, ela está com a gente nessa jornada e ela é o nosso grande case de sucesso. E eu quero que você também, que está aí me escutando, seja um case de sucesso. Ou com a gente, ou sem a gente, porque a Evodux está no mercado para isso, para transformar resultados. Nós somos uma inteligência estratégica e estamos aqui para te apoiar nesse movimento. Conte conosco. Até o próximo vídeo.